As correntes mais tradicionais, mais conservadoras da educação, não se instalaram sem qualquer tipo de contestação. Rapidamente, vários pensadores começaram a propor outras possibilidades para as práticas educacionais no início do século XX. Séculos XIX e XX, a educação para o trabalho e para a democracia. Tendências progressistas da educação. Essas tendências progressistas se colocaram em oposição às tendências tradicionais mais conservadoras da educação. Rapidamente, vários pensadores começaram a apontar caminhos alternativos para o processo de ensino e aprendizagem e para a relação entre professores e alunos. Muitos pensadores emergiriam no século XX propondo visões renovadas de educação em oposição à pedagogia tradicional. Pensadores progressistas presumiam que o aluno é um sujeito do processo de aprendizagem, a criança tem necessidades especiais, o aprendizado faz mais sentido pela via da experiência e a educação deve considerar as relações entre indivíduo e sociedade. Em primeiro lugar, o indivíduo que está no processo de ensino e aprendizagem, o aluno, é um sujeito. Ele não é um mero receptor de conhecimentos, como defendiam as correntes mais tradicionais da educação. Além disso, a criança ela tem necessidades especiais. Ela tem particularidades, não é um adulto em miniatura. E por isso mesmo, esses pensadores defendiam que a educação tem muito mais eficiência se valoriza a experiência do aluno, se parte das experiências específicas, subjetivas dos alunos. Por isso mesmo, também é importante notar que a educação se dá como uma esfera que relaciona indivíduo e sociedade. A educação não é fechada somente nos objetivos mais restritos de alunos e professores, mas é fruto de uma estrutura social mais ampla. Cada sociedade tem expectativas educacionais bastante específicas, e isso se reflete na forma como a educação é concebida e organizada. A escola nova é uma dessas novas correntes propostas no início do século XX. O suíço Adolf Ferrier fundaria o movimento da Escola Nova em 1921. A Escola Nova pregava a assimilação do conhecimento por meio de atividades variadas. É importante perceber isso, que a Escola Nova propõe uma nova forma de relação com o aprendizado. O aluno poderia assimilar o conteúdo por intermédio de experiências variadas, por meio de atividades cada vez mais dinâmicas e por meio do desenvolvimento da sua criatividade. Isso se opõe bastante às tendências conservadoras da educação, que propunham muito mais disciplina, organização e obediência do que necessariamente o desenvolvimento das capacidades dos alunos. Observar a criança, despertar nela as suas curiosidades, esperar que o interesse a leve a formular perguntas, ajudá-la a achar-lhes a resposta, gastar poucas palavras e apresentar muitos fatos, fazer observar ao vivo, analisar, experimentar, fabricar, colecionar, deixar à criança a liberdade da palavra e da ação na medida compatível, não com uma certa ordem aparente, mas com o trabalho real. Nessa citação do Ferrier, nós vemos o estímulo que buscava ser dado à criança. O conhecimento deveria partir das experiências desse educando. Ele seria um sujeito do conhecimento e não simplesmente um receptor de conhecimentos pré-estruturados em prol da disciplina e da obediência. Desse modo, a educação no século XX é revolucionada para buscar cada vez mais integrar esse aluno à sociedade, mas de maneira crítica, participativa. Mas a Escola Nova não se organizou de forma independente. Outros pensadores também trouxeram novas propostas. John Dewey,
que preconizava a necessidade de se criar um ambiente estimulante para o aprendizado, Célestin Freinet, que salientava a importância da reflexão, Jean Piaget, que tratava da importância de equilibrar os conhecimentos prévios do indivíduo e os novos, por assimilar. Em conjunto, esses novos pensadores propunham a valorização da experiência e da postura do aluno frente ao processo de ensino-aprendizagem. Era desta forma, em conjunto, que esses pensadores traziam novos ares ao processo educacional. Além desses, o Henry Wallon, que dava grande importância à necessidade de reconhecer cada estágio do desenvolvimento humano, e Lev Vygotsky, que argumentava acerca da importância do aprendizado do indivíduo em relação com o meio sociocultural. Esses pensadores valorizavam, sobretudo, a relação do educando e do processo educativo com o meio sociocultural no qual eles estavam inseridos. Cada sociedade tem propostas próprias em termos educativos. Por mais que se pense numa proposta global, mais universal de educação, efetivamente, cada sociedade tem uma pauta própria e essa pauta deve ser valorizada quando analisamos esses processos pedagógicos. Em conjunto, esses pensadores buscam valorizar tanto a experiência quanto a postura específica de cada educando. Os estágios de desenvolvimento são relevantes também, porque as crianças não são adultos em miniatura, devem ser observados em suas peculiaridades, e essa observação transforma o processo educacional, torna aquilo que Kant defendia há tanto tempo, a iluminação, a maioridade, realmente possível. As ideias expostas por esse grupo de pensadores, embora passíveis de contestações e reformulações posteriores, se revelariam cruciais para o desenvolvimento de uma visão mais participativa da educação contemporânea. Em conjunto, esses pensadores traziam grandes transformações para a educação, porque eles propunham uma educação realmente democrática a partir desse momento. Ao longo do século XX, década a década, esse ideal de educação começou a se concretizar, porque não buscava mais ser só uma resposta ao mundo liberal que buscava agregar à educação grupos de trabalhadores, mas buscava valorizar os educandos e o processo de ensino-aprendizagem frente às necessidades de cada sociedade. É desse modo que nós retomamos essa questão, o desenvolvimento de uma visão mais participativa de educação contemporânea. A ideia de participação lança luzes sobre o projeto da educação enquanto um projeto democrático, um projeto que fosse e que levasse a educação para todas as pessoas. Mas não só de forma obediente, disciplinada, como defendia a educação tradicional, mas de forma renovada, crítica, efetivamente participativa. Bons estudos, até a próxima aula!